Mecânica, módulo 4, parte 2, equilíbrio dos corpos rígidos. Este é um produto audiovisual da Unidade Curricular de Mecânica do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, do Instituto Politécnico de Setúbal, lecionado por mim, João Vinagre, responsável pela unidade curricular. Pretende-se, com este módulo, concluir o estudo do equilíbrio de corpos rígidos, abordando as seguintes temáticas: fazer uma análise global dos tipos de apoios em estruturas tridimensionais, introduzirmos o conceito de estatia, fazendo e compreendendo como se procede ao cálculo da estatia exterior de um corpo rígido, e analisarmos alguns casos particulares de ligações exteriores mal distribuídas que podem, digamos assim, deturpar o resultado da estatia exterior e, consequentemente, que temos que estar alerta, pois são situações que impedem o cálculo de uma estrutura. Quanto às reações de apoio, no caso tridimensional, embora as estruturas possam, como já vimos, muitas vezes ser assimiladas às estruturas planas e serem analisadas no plano, e nesse plano já vimos, temos fundamentalmente quatro tipologias de apoios, as estruturas são em geral tridimensionais e o seu equilíbrio apenas será possível de garantir/verificar assumindo modelos tridimensionais. Para tal, importa analisar que tipos de apoio podem ocorrer neste tipo de estruturas, atendendo que são 6 os graus de liberdade em qualquer ponto da estrutura. O primeiro dos apoios, o mais simples, é o apoio simples ou apoio móvel e envolve apenas uma incógnita, que é a intensidade da reação. A linha da ação é conhecida, podendo ser segundo qualquer um dos eixos coordenados. Portanto, o apoio móvel é representado com esta tipologia tridimensional e apenas impede o deslocamento, neste caso na vertical, estando permitidos todos os outros deslocamentos e as respectivas rotações. Exemplos de um apoio com uma rótula, uma superfície sem atrito, uma força com uma linha de ação conhecida, são exemplos tipificados de apoios móveis ou apoios simples nas estruturas. Outro tipo de apoio é o apoio fixo. O apoio fixo com rótula esférica impede 3 graus de liberdade, ou seja, os movimentos segundo as 3 direções principais, x, y e z, ficam impedidos, envolvendo, portanto, 3 incógnitas que são a direção e intensidade da reação resultante, ou, se quisermos, as suas 3 componentes. Naturalmente, este tipo de apoio possibilita a rotação em qualquer direção. E, portanto, como exemplos, teremos uma superfície rugosa ou uma rótula esférica com um apoio no solo. Outro tipo de apoio é o apoio móvel com rótula cilíndrica, que pode ser representado por estes dois esquemas. Portanto, este tipo de apoio impede 2 graus de liberdade, o deslocamento segundo uma direção e impede naturalmente uma rotação segundo o eixo perpendicular à rótula. Neste caso, portanto, apenas teremos como reações uma reação e um momento. Este é um exemplo de um apoio móvel com rótula cilíndrica, neste caso um apoio até em péssimas condições de uma estrutura, mas cá está, a estrutura pode rodar naquele ponto e pode deslizar horizontalmente. Temos ainda com rótulas cilíndricas o apoio fixo. Este tipo de apoio impede 5 graus de liberdade. O único movimento que é permitido, ou a única restrição que não está impedida, será a rotação segundo o eixo da rótula e, portanto, teremos 3 reações, 3 forças como reações Rx, Ry e Rz, e temos ainda 2 momentos impedidos.
Exemplos de apoios fixos com rótulas cilíndricas serão, por exemplo, em estruturas reais, estes dois exemplos. Depois temos o encastramento total. Este é um apoio que impede a totalidade dos graus de liberdade, que são 6, envolvendo, portanto, 6 incógnitas, que são as 3 reações, segundo x, y e z, e o momento resultante, ou as suas 3 componentes, portanto, mx, my e mz. Existe ainda o encastramento deslizante, que impede 3 graus de liberdade, o movimento segundo uma determinada direção e as rotações segundo duas direções. Portanto, a única rotação que está permitida é a rotação segundo o eixo da barra. Portanto, em termos de tipificação dos 6 tipos de apoios de estruturas tridimensionais, temos como designação um apoio móvel, com esta representação, tem um único impedimento, que é a força oposta ao apoio, e, portanto, tem uma única reação. Temos o apoio móvel com rótula cilíndrica, que tem 2 impedimentos, uma força e um momento, e, portanto, tem 2 reações. Temos o apoio fixo, que tem 3 impedimentos, que são as 3 forças segundo x, y e z, e, portanto, temos 3 reações. Temos o encastramento deslizante, que também tem 3 impedimentos, uma força e 2 momentos, portanto, um total de 3 reações. Depois temos o apoio fixo com rótula cilíndrica, que tem 5 impedimentos, ou seja, 5 reações. O único impedimento que não tem é a rotação segundo o eixo da rótula. E, finalmente, o encastramento ou apoio rígido, que tem todos os impedimentos associados, ou seja, será 6 reações de apoio. A análise da estatia exterior de um corpo rígido permite saber de antemão se a determinação das reações, portanto, das forças de ligação, pode ou não ser efetuada através das equações de equilíbrio. Esta é a vantagem de determinar a estatia da estrutura. A estatia exterior de uma estrutura classifica-se fundamentalmente em 3 tipos. A estrutura exteriormente isostática, ou seja, a estrutura que é resolúvel e tem solução. A estrutura exteriormente hipostática, como o prefixo hipo significa menos do que, ou seja, não tem ligações suficientes, como veremos, serão as estruturas classificadas nesta categoria são os mecanismos. E, finalmente, temos a estrutura exteriormente hiperstática. E aqui o prefixo hiper significa que tem redundância de apoios e, portanto, em geral, não consigo saber quanto é que valem as reações, mas a estrutura está mais do que segura em termos de reações, porque tem reações redundantes. Vejamos então cada uma destas tipologias. A estrutura exteriormente isostática, a estrutura é classificada como exteriormente isostática quando o número de ligações exteriores é o estritamente necessário para assegurar o equilíbrio da estrutura. Portanto, as reações são estaticamente determinadas, o que significa que o seu cálculo é possível, sendo o número de equações de equilíbrio igual ao número de reações. Ou seja, se temos 3 equações de equilíbrio e temos 3 reações, no caso da estrutura plana, teremos 6 reações e teremos 6 equações numa estrutura espacial. Exemplo de uma estrutura isostática plana é este exemplo. É uma estrutura que tem um apoio fixo, ou seja, 2 reações à esquerda e um apoio móvel à direita, ou seja, uma reação. Portanto, temos 3 reações, 3 equações. Significa que se me for fornecido o carregamento a que esta estrutura está sujeita, eu sei determinar sempre as respectivas reações. Numa estrutura tridimensional, se eu tenho um encastramento, eu tenho 6 reações, se me derem o carregamento, será possível calcular qualquer uma destas reações. Outra tipologia é a estrutura exteriormente hipostática.
importante. Uma estrutura diz-se exteriormente hipostática quando o número de ligações exteriores é insuficiente para assegurar o equilíbrio da estrutura. E esta é uma caracterização que provoca algumas confusões nos estudantes. O que eu quero chamar desde já a atenção é que se o número de ligações são insuficientes, inevitavelmente estamos perante um mecanismo. É verdade. No entanto, esta estrutura hipostática, como o número de ligações não chega a ser suficiente para poder classificar como isostática ou hiperstática, ela é sempre classificável como hipostática por ter menos ligações que as requeridas. Sendo o número de ligações inferior a 3, no caso das estruturas planas, ou a 6, no caso das estruturas espaciais, não é possível satisfazer o equilíbrio e, portanto, embora classificável, as reações não são determináveis, constituindo, portanto, a estrutura um mecanismo que portanto, ela não está impedida de se mexer no todo ou em parte e, consequentemente, não é resolúvel em termos, não é possível encontrar o seu equilíbrio. Exemplos de estruturas hipostáticas, mecanismos, temos uma estrutura plana com dois apoios móveis, só tem duas ligações, portanto, duas reações, três equações. Esta estrutura não é calculável porque ela pode mexer-se na horizontal. Nada a impede de mexer na horizontal. Outro exemplo é de uma estrutura agora tridimensional. Se eu tenho um encastramento deslizante, só tenho três apoios, portanto, três reações para as 6 equações que temos, não é possível, portanto, garantir o equilíbrio desta estrutura. Finalmente, temos a estrutura exteriormente hiperstática. Uma estrutura diz-se exteriormente hiperstática quando o número de ligações exteriores é superior ao necessário para assegurar o equilíbrio da estrutura. Portanto, a estrutura tem estabilidade acrescida. Nas estruturas exteriormente hiperstáticas, as reações são estaticamente indeterminadas, ou seja, eu não consigo saber quanto é que elas valem. No entanto, elas existem e é possível encontrar equilíbrio, sendo sempre em número superior a 3 no caso das estruturas planas e a 6 no caso das estruturas espaciais. A estabilidade da estrutura está assegurada, mas a determinação das reações só é possível com recurso a meios sofisticados de cálculo. Exemplo de estruturas hiperstáticas, no caso de uma estrutura plana, um exemplo de uma viga com dois apoios fixos, portanto temos 4 reações, só temos 3 equações, portanto, apesar da estrutura ser viável e não ser determinável, eu não consigo determinar o valor das 4 reações de apoio porque só tenho 3 equações. No caso de uma estrutura tridimensional, com um encastramento e um apoio fixo, portanto, eu tenho 9 reações e só tenho 6 equações, portanto, eu não consigo determinar o valor das reações. Passemos agora ao caso da análise da estatia exterior de um corpo rígido. Portanto, o cálculo do número de reações de apoio, que eu vou aqui designar por NR, permite facilmente determinar o grau de hiperestatia do corpo rígido. Se eu tiver um αE, que é o número de reações menos 3 nas estruturas planas, no caso das estruturas tridimensionais, nós temos que o αE é o número de reações menos 6. A diferença entre este número de reações de apoio, que são as incógnitas, e o número de equações de equilíbrio disponíveis, 3 nas estruturas planas e 6 nas estruturas espaciais, estabelece o grau de hiperestatia. Assim, se o αE for superior a 0, então que significa que a estrutura é hiperstática de grau αE. Se o αE for menor que 0, a estrutura é hipostática do grau αE em módulo, portanto, não, referimos sempre que é hipostática de grau αE. E se o αE for 0, a estrutura é designada de isostática. O número de equações de equilíbrio igual ao número de reações de apoio, ou seja, αE é igual a 0, é uma condição necessária para que o corpo rígido seja isostático e as reações sejam estaticamente determinadas. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Portanto, cuidado, no entanto,
tal condição não é suficiente porque pode não ser possível satisfazer o equilíbrio devido à impossibilidade de existência de ligações exteriores mal distribuídas. Um corpo rígido tem ligações exteriores mal distribuídas sempre que os apoios, com um número suficiente de reações, estão dispostos de tal modo que as reações são paralelas entre si ou concorrentes num ponto, não impedindo o movimento do corpo, por translação ou por rotação. Nesta situação, e só nesta, a estrutura é aparentemente isostática ou hiperstática, repare-se, não é? É só nesta situação em que a estrutura não é classificável, não é estaticamente classificável, sendo definida como tendo ligações exteriores mal distribuídas. Terem atenção que as estruturas hipostáticas também constituem mecanismos, por apresentarem apoios em número insuficiente, não se considerando, no entanto, como caso de ligações mal distribuídas. Tratam-se de casos com ligações insuficientes, o que é distinto. Exemplos de ligações mal distribuídas. Um exemplo é um corpo com 3 apoios móveis, todos só possibilitando reações verticais. Cá está. Esta é uma situação em que nós temos 3 reações, temos 3 equações e, portanto, a estrutura é aparentemente isostática. No entanto, como ela se pode mexer lateralmente, ela diz-se que esta estrutura não é classificável, tem ligações mal distribuídas por serem todas paralelas. Não há nada que impeça esta estrutura de se mexer lateralmente. Outro exemplo de um corpo rígido aparentemente hiperstático é um apoio com 4 reações. Portanto, este apoio tem 4 reações, um apoio fixo no canto inferior esquerdo e 2 apoios móveis, um em cima e outro à direita. E o que é que se constata é que eu tenho 4 reações. Estas 4 reações permitiriam, em princípio, classificar por ter 3 equações que a estrutura seria hiperstática de primeiro grau. No entanto, nota-se que todas as reações passam no mesmo ponto, são todas concorrentes num único ponto, e isso significa que a estrutura pode rodar nesse ponto e, como tal, se roda, ela é um mecanismo e, consequentemente, esta é uma estrutura que não pode ser classificada por ter a possibilidade de movimento, ser um mecanismo. A análise da existência de ligações mal distribuídas em estruturas tridimensionais é mais complexa, pela necessidade de compreensão do modelo de funcionamento, mas não queria deixar aqui de mostrar também um exemplo de um mecanismo de uma estrutura tridimensional. E, por exemplo, temos aqui esta estrutura que tem, por exemplo, um apoio fixo em C e 3 apoios móveis em A, B e D, e, portanto, 3 reações verticais dos apoios A, B e D e as 3 reações no apoio C. Como vemos, esta estrutura, em termos de estatia, seria uma estrutura aparentemente isostática. No entanto, nada a impede de rodar em torno do eixo C. Portanto, como tal, trata-se de um mecanismo com ligações mal distribuídas exteriores. Vamos ver agora pequenos exemplos ilustrativos do que acabamos de analisar. Vamos classificar a estatia exterior de estruturas simples. Comecemos por esta, que é uma estrutura que tem 2 apoios exteriores, um apoio fixo à esquerda, um apoio móvel à direita. O apoio fixo tem 2 reações, o apoio móvel tem uma reação. Portanto, o alφE será 3 menos 3 igual a 0 e, portanto, esta é uma estrutura exteriormente isostática. Passarmos à análise desta estrutura, temos uma estrutura que tem 3 apoios, um encastramento à esquerda e, portanto, com 3 apoios, um encastramento deslizante com mais 2 reações e um apoio móvel com mais uma reação. Portanto, a estatia será 6 reações menos as 3 equações disponíveis por ser uma estrutura plana e, consequentemente, 6 menos 3 igual a 3. Esta é uma estrutura exteriormente hiperstática de terceiro grau.
Agora analisemos esta estrutura. Esta estrutura tem dois apoios, são dois apoios móveis, só temos duas reações e, portanto, duas reações, três equações, faz com que o αE 2 menos 3 seja menos 1. Esta é uma estrutura exteriormente hipostática de primeiro grau. Finalmente, esta estrutura tridimensional, temos um encastramento, 6 restrições, 6 reações, um apoio móvel, uma reação, um apoio fixo, 3 reações e, portanto, o αE será 10 menos 6 graus de liberdade, o que dá 4. E, portanto, esta é uma estrutura exteriormente hiperstática de quarto grau. Vamos agora concentrar-nos na diferenciação entre estruturas não classificáveis e classificáveis. Vejamos, esta estrutura tem dois apoios móveis, como tem dois apoios móveis e tem três equações, o αE será 2 menos 3 será menos 1, consequentemente é um mecanismo, pode mexer-se, nada a impede de mover-se lateralmente. Ela, no entanto, é classificável, é uma estrutura exteriormente hipostática de primeiro grau, classificável como tal. Se esta mesma estrutura tiver um apoio, mais um apoio à esquerda, e continuando a ser um apoio móvel, ela tem três apoios, continua a ser um mecanismo, nada a impede de se mover lateralmente, aparentemente seria uma estrutura isostática, porque 3 menos 3 daria 0, mas é precisamente por aparentemente ser isostática, mas ser um mecanismo, é que ela não é classificável. As reações são paralelas, esta é uma estrutura exteriormente não classificável, ser um mecanismo. Outro exemplo é ainda a mesma estrutura, agora com 4 apoios móveis. Vejamos que tem 4 reações que eu aqui vou representar. Todas estas reações passam no mesmo ponto. No entanto, ela é aparentemente hiperstática, tem 4 reações para 3 equações, seria aparentemente hiperstática de primeiro grau. No entanto, como todas as reações passam no mesmo ponto, esta estrutura pode rodar em torno desse ponto e, consequentemente, ela é não classificável. Portanto, vimos com este exemplo em como só as estruturas hipostáticas é que são mecanismos por natureza, o nome isso já o diz, e por isso se permanecem com classificação. Neste modo, conclui-se o estudo do equilíbrio dos corpos rígidos, tendo sido abordadas as temáticas dos apoios em estruturas tridimensionais, a classificação da estatia exterior do corpo rígido e depois a análise de alguns casos particulares de ligações mal distribuídas em estruturas planas e em estruturas tridimensionais.